Bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral. Na última aula, nós começamos a falar de trabalho e energia, estudamos o trabalho de algumas forças especiais, como o trabalho do peso, da força elástica, da força resultante. Vimos o princípio trabalho e energia. Vamos dar continuidade ainda no entendimento do conceito de energia aplicado a alguns sistemas. Energia potencial gravitacional é a energia associada ao trabalho da força-peso. Então imagina que eu tenho um corpo, como esse, um corpo rígido aqui, esse azul, e ele tem um centro de gravidade G. O peso age no centro de gravidade dele e puxa esse corpo para baixo. Se esse corpo estiver a uma altura YG de um dátum aqui, dátum é um plano horizontal de referência. Isso aqui quer dizer plano horizontal de referência. Que é o plano na qual nós vamos nos basear para fazer a medida da altura desse corpo. Se este corpo estiver acima do plano horizontal de referência, a energia associada ao peso é positiva. Se ele estiver abaixo, a energia associada ao peso é negativa. Então, e quanto que vale esta energia? Esta energia vale o peso vezes a altura. Se vocês lembrarem lá de Física 1, a energia potencial gravitacional é mgh, onde quem é mg é o peso, quem é h é a altura do centro de gravidade. E isso aqui vai dar o trabalho do peso. Então, a energia potencial gravitacional é energia associada à força-peso. Lembre-se, a energia potencial gravitacional, ela não depende do caminho, ela só depende do ponto inicial e final. Então, se eu tenho um plano aqui, horizontal de referência, e eu pego o corpo e tiro ele da posição A e levo por esse caminho até a posição B. Esse corpo tem um peso W. Qual é o trabalho ou qual é a energia potencial associada a isso? Veja. A energia potencial não depende do caminho que o corpo fez. Ela só depende da altura do centro de gravidade em relação ao plano horizontal de referência. Então, ela só depende dessa altura aqui, ó. Então, este é o trabalho da força-peso que está associado à energia potencial gravitacional. Mas, professor, trabalho e energia estão associados? Estão associados? Veja, o que quer dizer a palavra energia? De onde que vem essa palavra? Ela vem do grego... E do grego, a gente tem isso aqui. Ergo. Energo. Eu translitero assim.
ergo. O que quer dizer em grego? Em quer dizer em mesmo. O que quer dizer ergo em grego? Ergo, a gente tem essa palavra na nossa língua, que vem do grego. Por exemplo, teclado ergonômico, bicicleta ergométrica, teste ergométrico. Esse ergo quer dizer trabalho, ação, obra. Então, energo quer dizer em ação, em trabalho, em obra, em atividade. De onde deriva a palavra energia, que a gente em português pronuncia energia. Energia quer dizer em ação, em trabalho, em atividade. A gente costuma usar o termo, ainda na língua portuguesa, a gente usa a expressão: uma mulher entrou em trabalho de parto. Em trabalho, em grego, é energo, tá? Energo. Então, a palavra energia é em trabalho. Então, energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Ou seja, o trabalho é uma medida da variação da energia de um sistema. Quando a gente, se vocês lembrarem lá de Física 1, a gente usava trabalho a letra W e energia E. Trabalho é uma medida da variação de energia. Se trabalho é medido em joule, então isso aqui também é medido em joule. Energia potencial elástica. Energia potencial elástica é aquela energia acumulada quando você estica ou contrai uma mola. Imagina uma mola de constante elástica K. Se eu estico essa mola por uma distância S, e estico em relação a quê? Em relação à posição de equilíbrio da mola. A mola possui uma posição de equilíbrio. Essa posição, para a mola, é a posição de equilíbrio. E aqui a mola esticada. Então, entre a posição de equilíbrio da mola, posição na qual a mola não está nem esticada, nem contraída. Ela está no seu estado natural. E a posição esticada, existe uma defasagem aqui, ó. Isto aqui corresponde à distância S. A energia potencial elástica da mola, ela é dada por meio da constante da mola vezes a distância ao quadrado. Essa é a energia potencial elástica da mola. Ou seja, a mola acumula esta quantidade de energia quando você estica. E quem realiza esse trabalho? A força elástica, dado lá pela lei de Hooke. Princípio da conservação da energia mecânica. O que diz o princípio da conservação da energia mecânica? Bom, vamos escrever assim, olha. Eu sei. Deixa eu só ver que letra que eu usei para trabalho lá atrás, para manter a mesma simbologia, que eu não lembro. A U, tá. Então,
Veja, nós usamos a letra U para trabalho. Nós usamos a letra T para energia cinética. E nós usamos a letra V para energia potencial. A letra não pode ser um empecilho para a gente entender o processo. Ah, professor, lá em Física 1 as letras eram diferentes. Trabalho era W, energia cinética era K, energia potencial era U. Não tem problema nenhum. Então, vamos usar esta notação. U, trabalho, T, energia cinética e V, energia potencial. O que a gente pode afirmar é o seguinte, que trabalho é uma medida da variação da energia. Se trabalho é uma medida da variação da energia, o trabalho, ele é isso aqui, ó. Bom, mas o trabalho, ele é variação da energia cinética e variação da energia potencial. Então, trabalho como variação da energia cinética a gente já viu. Então, o trabalho, ele é a energia cinética final menos energia cinética inicial. Ou energia cinética inicial mais trabalho é igual a energia cinética final. A gente escreveu assim na aula passada. Somar todos os trabalhos envolvidos aqui, isso da energia cinética final. Esse é o princípio trabalho e energia cinética. Agora, no caso da energia potencial, vamos fazer uma análise aqui. No caso da energia potencial, eu também posso escrever que trabalho é a variação da energia potencial. Mas vamos analisar uma situação apenas aqui, ó. Aqui é um plano horizontal de referência. Vamos pensar no trabalho da força-peso, que ele é mais intuitivo, mas a ideia que eu vou fazer aqui vale sempre. Eu tenho um corpo aqui a uma altura Y do centro de gravidade dele. Esse corpo tem peso mg. A energia potencial associada a essa posição vai ser o peso vezes a altura. Mas esse corpo cai devido ao peso. Imagina que esse corpo esteja aqui agora, caindo. Agora, a altura, essa aqui é a altura inicial. E essa é a altura final. Então, esse aqui é a energia potencial gravitacional inicial. E essa aqui é a energia potencial gravitacional final. Repara, a queda de um corpo, ela é espontânea. Ela é um fenômeno espontâneo. Para um corpo cair, ninguém precisa fazer nada, é só soltá-lo. Para o corpo subir, não. Você tem que realizar trabalho sobre ele. Mas para cair, a própria Terra age. Você não precisa fazer nada. Então, a queda do corpo é um fenômeno espontâneo. Se o trabalho é a variação de energia potencial, então ela é a energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial. Então, o trabalho
vai ser mg y do centro de gravidade 2 menos mg y do centro de gravidade 1. Que isso aqui é igual a mg yg2 menos yg1. Só que repara uma coisa, a altura 2 ela é menor do que a altura 1. Então, essa diferença de altura dá negativo. Essa diferença de altura dá negativo. Então, se vai dar negativo, esta variação ela é negativa. Ó. Então, no caso específico da energia potencial, a variação da energia potencial negativa que dá o trabalho. Então, a gente pode escrever assim. Que o trabalho é um negativo da variação de energia potencial. E por que dá negativo? Porque um corpo sempre se movimenta da região de maior energia potencial para menor. Então, o sentido espontâneo é possuir movimento da região de maior energia potencial para a região de menor energia potencial. Sempre que você vê alguma coisa se movimentando e ela não foi forçada, você pode estar certo que ela está se movimentando da região de maior energia potencial para menor. Há uma pedra caindo, está saindo da região de maior energia potencial para menor. Um som se propagando, está saindo da região de maior energia potencial para menor. Água escoando naturalmente por um cano, está saindo da região de maior energia potencial para menor. E assim sucessivamente. Então, o sinal de menos quer dizer justamente isso aqui. Então, nós temos que o trabalho é a variação da energia cinética. E o trabalho é igual ao negativo da variação da energia potencial. Veja, lembra que a gente mostrou que o trabalho, que a energia potencial não depende do caminho, só depende do ponto inicial e final? Se a energia potencial não depende do caminho, só depende do ponto inicial e final, a força que realiza um trabalho que não depende do caminho, a força que realiza um trabalho que não depende do caminho chama-se força conservativa. Então, o que é uma força conservativa? É aquela cujo trabalho não depende do caminho, só depende do ponto inicial ou final. Aí como que a gente escreve trabalho? Bom, a gente já viu que o trabalho é a integral de F produto escalar dr. Se esta força não... Ou melhor, a força não, desculpa. Se este trabalho não depender do caminho, então esta força ela é chamada conservativa.
conservativa. A gente pode dizer isso de uma outra maneira. Se eu pego o corpo, sai da posição 1, levo por esse caminho até a posição 2, e depois eu trago por esse caminho até a posição 1 de volta, se o trabalho não depende do caminho, só depende da posição 1 e 2, aqui eu vou ter um trabalho 1, aqui um trabalho 2. Aí se eu volto para o trabalho 1, se eu somar o trabalho para ir de 1 a 2 e de 2 a 1, eles vão se cancelar, porque só depende da posição inicial e final. Trabalho de 1 para 2 é o 2 menos 1. O trabalho de 2 para 1 é 1 menos o 2. Se eles forem iguais, isso dá 0. Então a gente costuma dizer que, assim, essa bolinha na integral aqui quer dizer que eu estou integrando num caminho fechado, que eu vou e retorno ao mesmo ponto. Então, a integral de f produto escalar dr num caminho fechado, se ela der 0, quer dizer que esta força é conservativa, porque o trabalho não depende do caminho. E a energia potencial, ela só existe energia potencial para trabalho de força conservativa. Ah, professor, e se a força não for conservativa? Não tem energia potencial para ela. A definição de energia potencial está associada ao trabalho de força conservativa. Então, só forças conservativas possuem energia potencial. Então, olha, se o trabalho é o negativo da variação de energia potencial, então quem vai ser a energia potencial? Então eu posso ter isso aqui, olha, a variação de energia potencial é menos o trabalho. Então a variação de energia potencial, ela é menos a integral de F produto escalar dr. Só existe variação de energia potencial se essa força for conservativa. Se não for, não tem energia potencial. Então a força conservativa é aquela que o trabalho não depende do caminho. Exemplo de força conservativa, força-peso. A força-peso não depende do caminho. O trabalho que a força-peso realiza só depende da altura, do ponto inicial e final. A força elástica também é uma força conservativa. Então eu vou ter energia potencial para o peso e vou ter energia potencial para a força elástica. Mas eu não tenho energia potencial para a força de atrito. O trabalho da força de atrito depende do caminho. Se eu realizar um trabalho por um caminho A, o trabalho da força de atrito por um caminho A, ele tem um valor. Se o caminho B for maior, eu vou atritar por mais tempo, vou ter um trabalho maior. Então, a força de atrito. Então, força de atrito não é conservativa. Portanto, ela não tem nenhum trabalho, nenhuma energia potencial associada a ela. Dito isso, então a gente pode dizer que o trabalho é a variação da energia cinética e o trabalho é o negativo da variação de energia potencial. Se eu tenho forças conservativas, então eu vou ter energia potencial. Se eu não tiver atrito nesse sistema, tudo que eu tenho é variação de energia cinética e variação de energia potencial. O trabalho é o mesmo. Se o trabalho é o mesmo, então eu posso igualar.
variação de energia cinética é igual a menos a variação de energia potencial. Ou passo esse cara para cá e eu vou ter variação de energia cinética mais variação de energia potencial igual a zero. A variação de uma coisa mais variação de outra coisa é a variação de tudo. Então, eu posso escrever variação de energia cinética mais potencial é igual a zero. Espera aí, se a variação de alguma coisa dá zero, quer dizer que essa coisa não varia. Se eu estou falando que a variação dá zero, é a mesma coisa que eu disser que ela não varia. Então, isso implica dizer que T mais V não varia. Se ele não varia, ele é constante. Constante. A soma da energia cinética com a potencial, desde que não tenha atrito no sistema, é uma constante. Então, nós podemos escrever que T mais V é constante. Ora, mas isso aqui é energia. Isto aqui é energia. Se eu somar energia com energia, o resultado me dá energia. Então, essa constante, ela é uma forma de energia. A gente chama esta constante de energia mecânica. E simbolizamos pela letra E. Então, quem é a energia mecânica de um sistema? Ele é a cinética mais a potencial, e isto é constante. Isto é chamado princípio da conservação de energia mecânica. Princípio da conservação da energia mecânica. Quer dizer que a energia mecânica ela é sempre a mesma, ela é sempre constante. Ou seja, a energia mecânica inicial ela é igual à energia mecânica final. Em outras palavras, energia cinética inicial mais energia potencial inicial tem que ser igual à energia cinética final mais energia potencial final. Mas eu tenho várias formas de energia potencial. Eu tenho potencial gravitacional, potencial elástica e existem outras. E se eu tiver mais de uma energia potencial? Eu tenho que embutir todas aqui. Então eu posso escrever isso aqui assim. Energia cinética inicial mais a soma de todas as energias potenciais iniciais tem que ser igual a energia cinética final mais a soma de todas as energias potenciais finais. Este é o princípio da conservação da energia mecânica. Então, o princípio da conservação da energia mecânica, ele diz isso aqui para a gente. Que energia cinética inicial mais energia potencial inicial tem que ser igual a energia cinética final mais energia potencial final. A potencial, ela vai ter para a gente escrita na forma de potencial gravitacional e potencial elástica. Então, a potencial total é a soma dessas duas. Então eu tenho que levar em conta, quando eu falar potencial aqui, a soma de todas as energias potenciais. A soma de todas as energias potenciais. Bom, e se eu tiver forças não conservativas no meu sistema? O que é uma força não conservativa? Usar NC para não conservativo. É aquela que o trabalho depende do caminho. Como é que eu calculo a energia nesse sistema? Então vamos imaginar o seguinte. Imagine que eu tenho um corpo e ele está sujeito à ação de força conservativa e de força não conservativa.
ou tá sujeito à ação dessas duas forças aqui, dessas duas categorias de forças, forças conservativas e não conservativas. Quem é a força resultante? É a soma da força conservativa com a força não conservativa. Essa é a força resultante que age nele. Exemplo de uma força não conservativa, a força de atrito. Exemplo de força conservativa, peso, força elástica. Quando nós aplicamos força num corpo, a força humana, ela não é conservativa, pois ela faz as custas de um trabalho interno muscular que joga energia fora. Tá? Então, por exemplo, a força que se aplica para empurrar o carro é uma força não conservativa também. Mas a força resultante que age nesse corpo, ela é dada pela soma das forças conservativas e não conservativas. Se eu pegar esta equação, multiplicar escalarmente tudo por uma distância infinitesimal dr e integrar, eu vou ter isso. Ó. A integral de f, produto escalar dr, tem que ser a integral da força conservativa, produto escalar dr, mais a integral da força não conservativa, produto escalar dr. Bom, a gente já comentou na aula passada que o trabalho da força resultante, ele é dado pela variação da energia cinética do teu sistema. Isso aqui é o trabalho da força resultante. Trabalho da força resultante. Isto aqui é o trabalho da força conservativa. E isto aqui eu vou chamar de trabalho da força não conservativa. Então, isso aqui é o trabalho da força não conservativa. Então, nós temos que o trabalho da força resultante é o trabalho da força conservativa, mas o trabalho da força não conservativa. O trabalho da força resultante é o trabalho da força conservativa, mais o trabalho da força não conservativa. Mas espera aí, quem é o trabalho da força resultante? Ele é a variação da energia cinética. Quem é o trabalho da força conservativa? É menos a variação da energia potencial, mais o trabalho da força não conservativa. Se eu passar menos ΔV para o outro lado, eu tenho que ΔT mais ΔV é igual ao trabalho da força não conservativa. Então, aqui eu tenho T2 menos T1 mais V2 menos V1 é igual ao trabalho não conservativo. Se eu passar o T1 e o V1 para o outro lado, eu vou ter que T1 mais V1 mais o trabalho da força não conservativa tem que ser igual a T2 mais V2. Então, está aqui o princípio da conservação da energia quando envolve atrito, quando envolve forças não conservativas. Ó, isto aqui é variação de energia mecânica. Ou seja, o trabalho da força não conservativa
é igual à variação da energia mecânica do seu sistema, que é o que está escrito aqui, ó. Então, nós podemos escrever isso desta maneira também. Então, está aqui. Energia cinética inicial, mais energia potencial inicial, mais o trabalho de todas as forças não conservativas. Porque pode ter mais de uma. Ali eu só fiz o exemplo com uma, mas se tiver várias, é o somatório de todos os trabalhos das forças não conservativas. Isso tem que ser igual a T2 mais V2. Esse é o princípio geral da conservação de energia. Enquanto este aqui é a conservação de energia mecânica, esse é o princípio geral da conservação da energia. Porque ele leva em conta não só a energia mecânica, como os trabalhos das forças não conservativas. Vamos fazer alguns exercícios aqui, olha. Uma barra de 10 kg, mostrada na figura, está confinada de forma que as extremidades se movem segundo as guias horizontal e vertical. Está aqui a guia vertical e a guia horizontal. A mola tem uma rigidez. Falar rigidez da mola é falar da constante da mola. K igual a 800 newtons por metro. E está indeformada quando θ é igual a zero. Ou seja, quando esse ângulo aqui, ó, for 0 grau, a mola está na posição de equilíbrio. Determine a velocidade angular da barra AB quando θ é igual a 0 grau, considerando que ela é abandonada do repouso quando θ é igual a 30 graus. Então, eu estico essa mola até formar um ângulo de 30 graus. E solto. Quando eu solto, a mola volta, a barra gira para cá. Então, a barra vai ter uma velocidade angular. Quando a barra atingir o ângulo de 0 grau, qual é a velocidade angular dela? Despreze as massas dos blocos deslizantes. Bom, vamos fazer a análise aqui do diagrama de corpo livre. Ó, pegando esta figura, colocando aqui, tomando esta linha horizontal para um ângulo de 0 grau, como sendo meu plano horizontal de referência. Ó. Esse datum aqui. Ó. Então, vou fazer medidas em relação aqui. Ó. Eu vou esticar a mola até 30 graus para depois soltar. Então, no início, a condição inicial, vou ter um ângulo de 30 graus aqui. A barra tem massa. Ó. Se tem massa, tem peso. Peso é massa vezes gravidade. 10 vezes 9,81 dá 98,1 o peso da barra. A barra tem o comprimento aqui dado na figura. Vale 0,4. Isso aqui vale 0,4. Este lado aqui, ele vai valer 0,4. Este lado aqui, deixa eu marcar. Vai valer 0,4 cosseno de 30 graus. E este lado aqui, eu estou falando. E este lado aqui vai valer 0,4 seno de 30 graus. Se eu fizer essa medida em relação ao centro de gravidade da barra, então só vou pegar metade da distância, que é 0,2. Então, eu estaria medindo só isso aqui. Ó. Então, aí eu vou ter 0,2 cosseno 30 e 0,2 seno 30. Quando solto, o corpo sobe, a barra vai formar um ângulo de 0 grau, então ela fica nesta condição. E aqui a mola está indeformada, o deslocamento da mola é 0. O deslocamento da mola aqui é 0,4 seno de 30.
Então vamos analisar. Qual é a energia potencial desse sistema? Eu tenho duas. Eu tenho a energia potencial gravitacional da barra, que é, veja, como a barra está abaixo do plano horizontal de referência, sua energia potencial é negativa. Então é menos o peso vezes a altura do centro de gravidade. E tenho mais a energia potencial elástica da mola, que é meio de K vezes o deslocamento da mola ao quadrado. Inicialmente. Então vamos calcular. Peso é o trabalho a energia potencial gravitacional, a energia potencial total, energia potencial gravitacional mais elástica. Então é menos o peso, que é 98,1, vezes a altura do centro de gravidade, ó. A altura do centro de gravidade em relação ao plano horizontal de referência é 0,2 seno 30. Mais meio de K, que é 800, vezes esse deslocamento ao quadrado, que é 0,4 seno de 30 ao quadrado. Fazendo essa conta, dá 6,19 joules. Ou seja, a energia potencial total, que é a soma da gravitacional com elástica, na condição inicial, dão 6,19 joules. A energia potencial final vai dar zero, porque ele vai estar exatamente no plano horizontal de referência que eu faço a medição. Então, a altura do peso é zero, a distância da mola é zero. Então, já determinei aqui. A energia cinética inicial. A mola é abandonada do repouso, então, inicialmente ela não tem velocidade. Se a velocidade é zero, energia cinética inicial é zero. A energia cinética final vai ser ela tem duas energias cinéticas aí associadas. Uma energia cinética de rotação, de translação, mais energia cinética de rotação. A energia cinética de translação está associada ao deslocamento da mola, que vai em linha reta. Mas a energia cinética de rotação está associada à barra, que vai girar. Então, quem é a energia cinética de translação desse sistema? Vai ser a energia cinética associada ao centro de massa da barra, ao centro de gravidade da barra. Então, é meio da massa vezes a velocidade do centro de gravidade ao quadrado, final, mais meio do momento de inércia em relação ao centro de gravidade vezes a velocidade angular ao quadrado. Lembrando que a energia cinética de rotação, ela é meio do momento de inércia velocidade angular ao quadrado. O índice 2 quer dizer final. Então vai dar meio de 10 vezes VG2 ao quadrado, mais meio, quem é o momento de inércia da barra em relação ao centro de gravidade? Você pega lá na tabela, dá 1/12 de mr quadrado. 1/12 de 10 vezes o comprimento da barra ao quadrado, que é o comprimento da barra é 0,4, vezes a velocidade angular 2. Ora, mas velocidade angular, velocidade linear, é o raio vezes a velocidade angular. Eu posso tomar o raio como sendo a distância em relação ao centro instantâneo de velocidade nula. E eu posso pegar, por exemplo, esse centro instantâneo de velocidade nula aqui como sendo, por exemplo, ponto A. Se ele vai ser o ponto A, então a distância, o raio daqui aqui é 0,2 vezes ômega 2.
Substituindo isto aqui e fazendo essa conta, a energia cinética final dá 0,2667 vezes a velocidade angular final ao quadrado. Então, a energia cinética inicial dá 0, energia cinética final dá 0,2667 ω2 ao quadrado, a energia potencial inicial dá 6,19 joules, energia potencial final dá 0. Aplicando o princípio da conservação de energia mecânica, aqui eu não tenho força não conservativa, então fica T1 mais V1 igual a T2 mais V2. 0 mais 6,19 é igual a 0,2667 ω2 ao quadrado mais 0. Daqui eu tiro ω2 ao quadrado, que dá 4,82 radianos por segundo. Tá aí. Olha este outro aqui, ó. O disco mostrado na figura tem peso de 30 libras e um raio de giração, kg, igual a 0,6 pés. Raio de giração medido em relação ao centro de gravidade. Ó. Ele está solidário a uma mola cuja rigidez é K igual a 2 libras por pé e cujo comprimento indeformado é de 1 pé. Essa mola tem comprimento natural de 1 pé. Se o disco é abandonado do repouso na posição mostrada e rola sem deslizar, determine sua velocidade angular no instante em que B se move 3 pés para a esquerda. Então, é esse sistema aqui, ó. Esse disco está solidário ao solo, então ele não sai do contato com o chão. Eu tenho uma mola aqui esticada. Solto. Quando eu soltar essa mola, vai contrair, o disco vai andar para a esquerda. Então, esse disco vai ser puxado para cá. Quando esse disco andar 3 pés para cá, qual a velocidade angular nesse instante? Bom, veja, quem é o comprimento da mola esticada? Eu vou usar esse triângulo aqui, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, esse aqui é o comprimento da mola. Ó. Chamar de S1. Condição inicial. Por Pitágoras, S1 quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Este lado ele está esticado. Então, quanto que ele está esticado, me interessa quanto ele está esticado. Eu tenho que subtrair o comprimento inicial da mola. Então, não vamos fazer assim, não. Fazer assim. Ó. Quem é o comprimento da mola esticada? É este tamanho, que é a raiz quadrada de 3 quadrado mais 4 ao quadrado, menos o comprimento inicial da mola, que é 1 metro. Fazendo essa conta, a mola está esticada, 1 pé. A mola está esticada em 4 pés. Tá aí. Eu tenho que descontar o comprimento inicial dela. Quando a mola sai dessa posição e vem para a posição vertical, quanto que dá esse tamanho? 4 pés. Mas quanto que a mola está esticada? A mola já tem 1 pé de comprimento. Então, 4 menos 1, a mola na posição final está esticada em 3 pés, porque isso aqui sai daqui e vem para cá. Então, aqui é a condição inicial. E aqui é a condição final. Tá aqui, ó, condição inicial e condição final. Então, aqui a mola está esticada em 4 pés.
e aqui ela está esticada em 3 pés. Que energia potencial? É meio de K vezes o deslocamento da mola ao quadrado. Inicial é meio de 2 vezes 4 ao quadrado, que dão 16 joules. A final é meio de 2 vezes 3 ao quadrado, que dão 9 joules. Não vou calcular a energia potencial gravitacional porque eu vou tomar como zero. Eu posso tomar isso aqui como plano horizontal de referência. E a altura do centro de gravidade em relação a esse plano dá zero. A energia cinética inicial é zero, porque o sistema estava em repouso. A energia cinética final é meio de mvg final ao quadrado mais meio de ig ômega final ao quadrado. Então vai ser meio. Quem é a massa? Ele não deu. Ora, mas ele deu Ele deu peso. Eu sei que peso é massa vezes gravidade. Então, a massa é o peso pela gravidade. E aqui tem que tomar um cuidado. O peso é 30 libras. E a gravidade? 9,81. Não. Se está tudo no sistema inglês, você tem que usar a gravidade em unidades do sistema inglês, senão vai dar errado. A gravidade, ela vale 9,81 metros por segundo ao quadrado, e isso no sistema inglês equivale a 32,2 pés por segundo ao quadrado. Então, professor, se eu não soubesse, você ia ter que converter ou pega numa tabela. Geralmente no final do livro sempre tem isso. Então, a gravidade, a aceleração gravitacional no sistema inglês é 32,2 pés por segundo ao quadrado. Então, 32,2. Então, isto aqui é a massa, que é o que está aqui, ó. Isto é a massa. Vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado. Veja. Então, aqui está a massa vezes a velocidade do centro de massa. Deixa eu só ver. Aonde que ele deu essa velocidade aqui? Quem é a velocidade do centro de massa aqui? Bom, raio de giração o raio de giração, o momento de inércia é a massa vezes o raio de giração ao quadrado. Então, massa vezes raio de giração ao quadrado é momento de inércia. Tá? Isso aqui é momento de inércia. Massa, isso aqui é massa. Raio de giração, que é 0,6 ao quadrado, isto aqui é momento de inércia. Então, é este cara aqui, ó. Vezes a velocidade angular 2 ao quadrado. Ela não está aqui, mas ela está onde? Ela está aqui fora, ó. E aqui, massa vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado. Vamos ver quanto que dá
a velocidade do centro de massa ao quadrado. Ora, quem é a velocidade do centro de massa? Ela é o raio vezes a velocidade angular. O raio vezes a velocidade angular. Então, nós vamos ter... Deixa eu só voltar na figura anterior, que eu estou achando que está faltando dado. Cadê? Ah, tá aqui. O raio disso aqui é 0,75 pés, ó. O raio é 0,75. Então, o raio é 0,75. Então, se é VG quadrado, se é VG quadrado, é raio ao quadrado, velocidade angular final ao quadrado. Então, aqui é meio, ó, meio, tá para fora. Massa, 30 é o peso pela gravidade, vezes velocidade ao quadrado. É raio ao quadrado, ômega 2 ao quadrado. O raio disso aqui é 0,75 ao quadrado. Ômega 2 eu pus em evidência. Então, ficou isso aqui. Fazendo essa conta, a energia cinética final dá 0,4297 ômega 2 ao quadrado. Então, eu tenho que energia cinética inicial mais energia potencial inicial é igual a energia cinética final mais energia potencial final. Inicial é 0. Energia cinética inicial é 0. A energia potencial inicial deu 16 joules. A energia cinética final, que era dada por essa soma aqui, deu 0,4297 ômega 2 quadrado, e energia potencial final deu 9 joules. Isolando ômega 2 daqui, ele dá 4,04 radianos por segundo. Tá aí. Momento linear. Momento linear de um corpo rígido, ele vai ser determinado pela soma vetorial das quantidades de movimento linear de todas as partículas do corpo. Lembrando que momento linear nada mais é que a quantidade de movimento que um corpo tem. Quantidade de movimento que um corpo tem. Lá em Física 1, a gente aprendia que momento linear era a letra P, dado por mv. Aqui, o Hibbeler usa a letra L, como sendo massa vezes velocidade. Então, se um corpo rígido é formado de várias partículas, uma partícula I de massa MI e uma dada velocidade VI, então o momento linear da partícula I é MI VI. Agora, o momento linear do corpo rígido vai ser a somatório vetorial do momento linear de todas as partículas. Então, ele vai ser dado pelo somatório de MI e VI. Esse é o momento linear de um corpo rígido. Ora, mas a gente sabe que a coordenada do centro de massa ela vai ser somatório de MI, RI pelo somatório de MI. Se eu dividir tudo isso aqui pelo tempo,
distância aqui da coordenada do centro de massa pelo tempo vai dar a velocidade do centro de massa. E isso aqui, ó, vai ser somatório de MI, velocidade I, pelo somatório de MI. Passo esse MI para cá multiplicando. Quem é somatório de MI? É a massa total que eu vou chamar de M. Se eu passar o M para cá multiplicando, fica MG. É igual ao somatório de MI VI. Então, aonde está somatório de MI VI, eu troco por MG. Ou seja, o momento linear de um corpo rígido é dado pela massa total do corpo rígido vezes a velocidade do centro de massa do corpo rígido. E momento angular? O momento angular a gente chamava de L lá em Física 1. E aqui a gente vai continuar chamando de L. Momento tanto linear quanto angular, o Hibbeler chama de L. E momento angular, ele é dado pelo produto vetorial da distância pelo momento linear. Ou em módulo MRV. Ou ainda momento de inércia vezes velocidade angular. Aqui nós vamos usar a mesma coisa. Isso aqui vai ser MRV ou momento de inércia ômega que se tiver vetorialmente. Momento angular é a quantidade de movimento que um corpo tem na rotação. Ah, mas, desculpa, aqui o Hibbeler não usa L não, ele usa H. Então, para o Hibbeler, momento angular é H, que é I ômega, ou H é o produto vetorial de R pelo momento linear, ou em módulo, o Hibbeler, se eu não me engano, ele usa H. Vamos ver aqui. Imagina um corpo rígido, esse azul, onde uma partícula aqui, uma parte I do corpo, tem, num dado instante, uma velocidade vetorial VI para cá, e coordenadas x e y em relação a um ponto P. E esse ponto P também está se movimentando com uma velocidade Vp. Todo esse sistema gira com uma velocidade angular ômega em torno de P. Então, quem é a velocidade VI? Velocidade relativa. Vai ser a velocidade de P mais a velocidade relativa de I em relação a P. E nós já estudamos isso, que é a velocidade de P mais a velocidade angular, produto vetorial, raio vetor. Está aqui. O momento angular em relação a P da iésima partícula do corpo é R produto vetorial momento linear para aquela partícula, MI VI. Ora, vamos fazer essa conta. Então, quem é o vetor momento angular H de P? Veja, o momento angular é dado pela regra da mão direita. Faz sua mão girar no sentido da velocidade angular, o dedão te dá o sentido do vetor momento angular. Então, por exemplo, nesta figura, se tua mão direita girar no sentido da velocidade angular, seu dedão está saindo da tela. Se ele está saindo da tela, então ele está na direção K. Então, este vetor momento angular HP é o módulo de HPK para a iésima partícula.
Aqui vai ser MI, como MI é um escalar, eu tiro ele desse produto vetorial, coloco ele aqui, MI. Vai ficar R produto vetorial V. Quem é R neste sistema de coordenada? Ele é XI mais YJ, então esse é R. Produto vetorial, velocidade em I. Mas quem é a velocidade em I? É a velocidade VP mais ômega produto vetorial R. Então, quem é a velocidade VP? É a velocidade VPXI mais VPYJ, mais quem é ômega? É o módulo de ômega K, produto vetorial R, que é XI mais YJ. Então, escrevi isto aqui, vetorialmente, trocando VI por esta relação vetorial. Então, agora, olha, você faz o produto vetorial. I produto vetorial I dá zero. I produto vetorial J dá K. J produto vetorial I dá menos K. J produto vetorial J dá zero. E aqui, I produto vetorial, aqui ó, K produto vetorial I, vamos pôr aqui que eu IJK, IJ. K produto vetorial I dá J, então aqui dá J. E K produto vetorial J dá I, aqui dá I. Agora, ó, I produto vetorial J dá K. I produto vetorial I dá zero. J produto vetorial J dá zero. E J produto vetorial I dá menos K. Ou seja, este produto vetorial todo aqui vai dar K. Foi o único vetor que ficou. E o lado de cá tem K também. Então, K com K eu posso cancelar. Ficou tudo na forma escalar, olha. Então, HP da iésima partícula, H é um momento angular. Em relação a P, momento angular é sempre em relação ao eixo. Então, o eixo que passa por P. I vai ser menos MI Y VPX mais MI X VPY mais MI ômega R ao quadrado. Então, veja que o momento angular tem uma expressão um pouquinho mais chata aqui. Mas se eu fizer a minha massa muito pequena, infinitesimal dm, então, onde está MI eu troco por DMI. E aqui, claro que isso aqui virar um DMI, esse momento angular aqui vai virar um momento angular DH. Aqui DMI, aqui DMI, aqui DMI. Agora eu integro tudo isso, ó. Ao integrar, a integral de DHP vai dar HP total, não só da partícula, porque eu estou integrando agora sobre todo o corpo. Então vai me dar um momento angular total do corpo. Aqui é menos a integral de YdM vezes VPX, mais a integral aqui XdM VPY, mais a integral aqui de R quadrado dm ômega. Então, integrando isso, eu obtenho isto. Bom, integral de ydm é a coordenada y do centro de massa vezes a massa total. Lembre-se que a coordenada do centro de massa é a integral de ydm sobre a integral de dm, que é a massa total. Então, se eu multiplico isso para cá, me dá essa integral. Então, essa integral deu isso. O mesmo para a integral de xdm, é a coordenada x do centro de massa vezes m. E integral de r quadrado dm é o momento de inércia em relação ao ponto P.
Então é IP ômega. Se o ponto P coincidir com o centro de gravidade do corpo, ou seja, se o ponto P não coincide, é essa expressão para o momento angular. Agora, se o ponto P coincide com o centro de gravidade, ora, então a coordenada aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0, porque a origem do meu sistema está no centro de gravidade. 0 a isso, 0 a isso. Ou seja, o momento angular vai ser um momento angular com o eixo passando pelo centro de gravidade. Então, o momento angular num eixo no centro de gravidade é o momento de inércia do centro de gravidade ômega, que só sobrou esse termo aqui, ó. Então, quanto que dá o momento angular em relação ao eixo que passa pelo centro de gravidade? É o momento de inércia do eixo que passa pelo centro de gravidade vezes ômega. Então, este é o momento angular em relação ao centro de gravidade. Então, a quantidade de movimento angular ou momento angular de um corpo calculado em relação ao centro de gravidade, G, é igual ao produto do momento de inércia de massa do corpo. Produto do momento de inércia de massa é só para diferenciar do momento de inércia de área. Então, é igual ao produto do momento de inércia de massa do corpo em relação a um eixo que passa por G e a velocidade angular do corpo. Momento angular, olha, todo corpo que tiver rotação tem um momento angular associado a ele. Vamos analisar a translação do corpo. Imagina que um corpo esteja transladando. O seu centro de massa aqui tem uma velocidade VG, portanto, ele vai ter um momento linear L igual a mg. Ele não rotaciona, a velocidade angular dele é 0. Então, o momento angular dele, o momento linear dele, é massa vezes a velocidade do centro de massa. Momento angular dele em relação ao centro de massa é 0. Por que é 0? Porque ele não tem rotação. Agora imagina que o corpo rotacione em torno de um eixo fixo. Então, este corpo agora ele rotaciona em torno aqui do ponto O. O centro de massa do corpo vai descrever uma rotação aqui, ó. O centro de massa está a uma distância RG do eixo de rotação. Então, o momento angular do centro de massa girando é IG ômega. E o centro de massa tem o momento linear MVG. Então, está aqui, momento linear MVG. Momento angular IG ômega. Estou medindo tudo para o centro de massa. Agora, se eu quero medir em relação ao ponto O, em relação ao ponto O, veja, repara uma coisa, o momento angular aqui, ó, ele é proporcional ao momento de inércia. Então, toda variação do momento de inércia, que o momento de inércia sofrer, o momento angular sofre proporcionalmente. Como para o momento de inércia eu posso aplicar o teorema dos eixos paralelos, se eu aplicar o teorema dos eixos paralelos para o momento de inércia, eu estou aplicando o teorema dos eixos paralelos para o momento angular. Então aqui, no fundo, é uma aplicação do teorema dos eixos paralelos. O famoso teorema de Steiner. Então, o meu momento angular está sendo medido em relação a esse eixo aqui, ó,
que é o que passa pelo centro de gravidade. Se eu pegar um eixo paralelo que passa pelo O, bom, eu tenho a distância entre eles aqui, que é RG, ó. Então, escrevendo o teorema dos eixos paralelos aqui, o momento angular em relação a O vai ser o momento angular em relação ao centro de gravidade mais a distância do centro de gravidade vezes a massa do meu sistema. Como é momento angular, vezes a velocidade g. Veja. Então, isto aqui é a aplicação do teorema dos eixos paralelos para o momento angular. Hg é Ig ômega, que é o que está aqui, ó. Dá uma coberta, por favor. Espera só um pouquinho, já virei para você. Quem é a velocidade do centro de gravidade? Ora, tem hora que eu estou falando do centro de gravidade e centro de massa. A gente já sabe que se o corpo tem distribuição homogênea, esses pontos são coincidentes. Então, o G aqui pode ser tanto centro de massa quanto centro de gravidade. Quem é a velocidade do centro de gravidade? É a distância vezes a velocidade angular. Então, se eu substituir aqui por RG ômega, ó, faço a substituição aqui, ó. Então, aqui vai ficar RG vezes RG, RG quadrado ômega. Ponho o ômega em evidência, fica IG mais MRG quadrado ômega. Ora, pelo teorema dos eixos paralelos, quem é IG mais MRG quadrado? Isto aqui nada mais é que um momento de inércia em relação a O. Então, isso aqui é um momento de inércia em relação a O. Ou seja, o momento angular em relação a O é o momento de inércia em relação a O vezes ômega. Em outras palavras, momento angular é momento de inércia ômega. Se for em relação a O, é IO ômega. Se for em relação ao centro de gravidade, é IG ômega. E se eu tenho assim e quero escrever assim? Bom, eu posso fazer isso, ó. Isso aqui é IG ômega mais RG MVG. Então, é assim que eu faço. É só aplicar o teorema dos eixos paralelos. E o movimento plano geral, um corpo girando no plano? Então, um corpo girando no plano, ó, ele tem um centro de gravidade aqui, onde o momento linear é massa, velocidade do centro de gravidade. Momento angular em relação ao centro de gravidade é IG ômega. Mas e se eu quero medir isso em relação a um ponto A qualquer? Ponto A arbitrário. Se eu quero medir isso em relação a um ponto A arbitrário, esse ponto A pode estar no corpo ou fora dele. Não importa, ele é arbitrário. Vou pegar um ponto fora do corpo aqui, ó. Como é que eu faço a medida? Veja, tanto o momento de força quanto o momento angular, para você fazer a medida, você sempre pode pegar a linha de ação aqui do momento linear ou da velocidade, prolongar e pegar a distância perpendicular àquela linha até o ponto. E aí você calcula o momento angular por essa distância aqui, ó. Então, em relação ao ponto A, quem é o momento angular do ponto A? Vai ser o momento angular do centro de massa, mais, ó, estou pegando ele perpendicular.
mas essa distância vezes mg. Teorema dos eixos paralelos. Ah, professor, eu não pegaria essa distância? Eu não vou pegar essa distância que eu vou depender de um ângulo ali. Então, sempre pego a distância perpendicular aqui. Então, o momento angular em relação ao ponto A é o momento angular em relação ao centro de massa, mais essa distância d, mvg. Se o ponto que eu escolher for um centro instantâneo de velocidade nula, este cara aqui, a velocidade vai dar zero. Então, isso aqui mata esse termo aqui. Mata esse termo aqui, porque eu estou escolhendo o ponto A como sendo o centro instantâneo de velocidade nula. Então, a velocidade é zero. E aqui vai ser, então, o momento de inércia em relação ao centro instantâneo de velocidade nula. Ou, em outras palavras, quando eu falo mata, não é que, na verdade, esse cara está sumindo, não. É que, se eu escolho aqui como sendo meu IC, a gente já sabe que o VG vai ser o R IC vezes a velocidade angular. Então, se eu aplicar aqui, eu tenho que o meu momento angular em relação ao centro instantâneo de velocidade nula é o momento de inércia em relação ao centro instantâneo de velocidade nula vezes ômega. Em outras palavras, é sempre isso. Momento angular é momento de inércia, velocidade angular. Momento angular em relação a uma dada referência é o momento de inércia na mesma referência, velocidade angular. Olha só este sistema aqui, ó. Em um dado instante, uma barra fina de 5 kg tem um movimento mostrado na figura. Ela está escorregando aqui, ó, descendo. Ó. Determine seu momento angular em relação ao centro de gravidade G e ao centro instantâneo de velocidade nula para essa barra nesse instante. Bom, está aqui o diagrama de corpo livre. A velocidade VA está aqui, ó, 2 metros por segundo em A. Claro que se ele desce aqui, ele escorrega para cá com uma dada velocidade. Ó. Então, é essa velocidade aqui, ó, VB. Como é que eu acho o centro instantâneo de velocidade nula? Da velocidade, traço uma linha perpendicular a ela. Desta velocidade, traço uma linha perpendicular a ela. Onde ela se cruza é o centro instantâneo de velocidade nula. Está aqui. Então, toda a barra tende a girar em volta deste ponto. A barra tem 4 metros. O centro de gravidade, se ela é homogênea, está no centro dela. Então, de A até G tem 2 metros. E de G até B também tem 2 metros. Ora, este ângulo aqui vale 30 graus. Se esse ângulo vale 30 graus, este é o alterno interno deste. Então, esse aqui também vai valer 30 graus. Ó. São alternos internos. Então, aqui eu descobri que vale 30 graus. Se aqui vale 30 graus, repara uma coisa. Aqui é 30. Se aqui é 30, ó,
30 graus aqui, 30 graus aqui. Olha, se eu pegar este ângulo aqui e reportá-lo para cá, isto aqui é 30 graus. Eu sei que a velocidade com esta linha tem que dar 90. Portanto, o que sobra aqui são 60 graus. Repara uma coisa. Se eu prolongar esta distância, isso dá para cá. Se eu prolongar esta velocidade, isso dá para cá. Se esse ângulo aqui é 30 graus para cima, e aqui é 90, então o que sobra aqui é 60. Se aqui é 30, ou então posso fazer diferente, está ficando muito rabiscado, peraí. Então, ó, aqui é 30. Se aqui é 30 e aqui é 90, então este ângulo é 60. Ó. Então, esse ângulo é 60 graus. Se esse ângulo é 60 graus, olha, se aqui é 30, com 60, 60 com 30 dão 90. Então, este ângulo aqui tem que ser 90 graus. Se esse ângulo é 90 graus, então eu tenho 60. Se aqui também é 90, mas este pedaço aqui, olha, a gente tem que descobrir todos esses ângulos. Aqui eu descobri que é 60. Esta linha é perpendicular a esta. Esta linha é perpendicular a esta. Então, o ângulo entre esta linha e esta linha é igual ao ângulo entre essa linha e essa linha. Então, aqui é 60 graus. Se aqui é 60, aqui é 30 para dar 90. Se aqui é 60, aqui é 60, dão 120. Para 180 faltam 60. Então, aqui é 60 graus também. Se aqui é 60, aqui é 30. Logo, aqui formou uma figura que é um triângulo de 3 lados com 3 ângulos de 60 graus. Ó. Uma figura com 3 ângulos de 60 graus é um triângulo equilátero. Se o triângulo é equilátero, todos os lados são iguais. Se aqui vale 2 metros, aqui vale 2 metros e aqui vale 2 metros. Então, eu descobri essa distância aqui. Ó. Então, essa distância vale 2 metros. Se tudo isso aqui vale 4 metros, se eu projetar isso na horizontal, aqui vai dar 4 cosseno de 30. Então, eu tenho informações já. Aqui vale 2 metros, aqui vale 2 metros, aqui vale 2 metros, 30 graus, 60, 60, 60, 30, e aqui, obviamente, então vai ser 120 graus. De posse dessas informações, quem é a velocidade angular? Veja, pega o ponto A. Para o ponto A, vou medir a velocidade angular. Ora, velocidade angular, ela é a velocidade linear dividida pelo raio. O raio aqui é a distância em relação ao centro instantâneo. A velocidade linear no ponto A é 2. A distância até o centro instantâneo é 4 cosseno 30. Então, eu vou ter 2 sobre 4 cosseno 30. A velocidade angular, que é a mesma para todos os pontos da barra, é 0,5774 radianos por segundo. Quem é a velocidade do centro de massa? Ele é o raio do centro de massa em relação ao centro instantâneo vezes a velocidade angular. A velocidade angular é 0,5774
5,774. O raio é essa distância aqui, que dá 2 metros. Fazendo essa conta, a velocidade do centro de massa dá 1,155 metros por segundo. Quem é o momento angular em relação ao centro de massa? Veja, ele pediu em relação ao centro de massa e ao centro instantâneo. Em relação ao centro de massa, é IG ômega. Como isso é uma barra, em relação ao centro de massa, o momento de inércia é 1/12 da massa vezes o tamanho da barra ao quadrado. Então, é 1/12 de 5 kg vezes o tamanho da barra, 4 ao quadrado, vezes a velocidade angular. Fazendo isto, o momento angular dá 3,85 kg metro quadrado por segundo. Só lembrando, unidade de momento angular vai ser quilograma metro quadrado por segundo, tá? E unidade de momento linear vai ser quilograma metro por segundo no sistema internacional. Então tá aqui, momento de angular do centro de gravidade eu calculei. Agora, vamos calcular o momento angular em relação ao centro instantâneo. Ora, é o momento de inércia em relação ao centro instantâneo ômega. Mas quem é o momento de inércia em relação ao centro instantâneo? Teorema dos eixos paralelos. Aqui é um eixo, aqui é outro eixo. Vai ser o momento de inércia em relação ao centro de gravidade mais a massa vezes a distância ao quadrado. Então, o momento de inércia em relação ao centro de massa é 1/12 de 5 vezes 4 ao quadrado, mais a massa vezes a distância, que é essa aqui, 2 ao quadrado, vezes a velocidade angular. Fazendo isso, o momento de inércia em relação ao centro instantâneo dá 15,4 kg metro quadrado por segundo. Tem uma solução alternativa para calcular isso. Foi o que eu fiz. Eu nem olhei o que ele fez. Foi a que eu fiz agora há pouco. Tá? Então, o que ele fez ali antes? No fundo, ele calculou o IC. Provavelmente ele pegou o IC da tabela, para um ponto fora. Tá? A solução alternativa foi a que eu acabei de fazer, que é a mesma coisa. Não, desculpa. Solução alternativa, no fundo é a mesma coisa, óbvio. Ele está usando o teorema dos eixos paralelos aplicado já ao momento angular. Eu apliquei o momento de inércia. Então, ele já fez que o H e C é o HG mais DMVG. Aqui é para momento angular. Na mesma coisa. Ele já aplicou diretamente para o momento angular. Então, ele fez essa conta. Aqui é o momento de inércia do centro de gravidade, velocidade angular, D, massa, velocidade do centro de massa. Deu a mesma coisa. Bom, eu agradeço a atenção, a paciência de todos. Próxima aula a gente vai falar sobre o princípio do impulso e momento linear. E depois vamos falar da conservação do momento angular. E aí a gente fecha a nossa matéria. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Até o nosso próximo encontro.